Olá pessoal, tudo bem com vocês aqui na audiência do De Primeira? Antes de qualquer saudação a mais, já peço para você dar o seu like, você ativar o sininho, você compartilhar com seus amigos esse nosso vídeo que vamos fazer sobre a primeira rodada da divisão de acesso, Série A2, porque teve Passo Fundo em campo, teve Gaúcho em campo. A gente vai tentar destrinchar aquilo que a gente viu nos estádios, no Vermelhão da Serra, lá no Rubro Negro, e também projetar alguma situação para os jogos do fim de semana, quando Gaúcho e Passo Fundo voltam a campo. Antes, então, a apresentação oficial. Eu sou o Cleiton Vasconcelos e aqui está o Christian Queiroz. Isso aí. Vamos falar hoje sobre o que ficou dessa primeira rodada, a primeira participação, as primeiras impressões que nos deixaram e deixaram nos torcedores o Sport Clube Passo Fundo, que perdeu em casa, e o Sport Clube Gaúcho, que foi até Criciúmal e debaixo de chuva ficou no 0-0 com o Tupi. Primeiro, Cleiton Vasconcelos, olhando para a tabela, os resultados até não foram ruins, principalmente o do Passo Fundo, porque todo mundo empatou na chave. O único que venceu foi o Veranópolis, o único derrotado foi o Passo Fundo. Mas não tendo outros vencedores, ninguém abre muita vantagem e questão de uma rodada, o Passo Fundo pode muito bem recuperar esses pontos perdidos. Pois é. Inclusive, quando a gente conversa sempre, a gente pensa assim, não, na divisão de acesso ou em qualquer outra competição, é bem verdade, você ganhar em casa é fundamental. Só que não foi só o Passo Fundo que não ganhou. Teve outras equipes que também não ganharam nessa primeira rodada, jogando em seus domínios. A única vitória, aliás, foi do Veranópolis, visitante. Bom, o Passo Fundo, ele fez um jogo interessante, em que pese o resultado derrota por 1-0, porque o Passo Fundo, ele demonstrou, primeiro, ter jogadas ensaiadas, tá? Cobrança de falta, cobrança de escanteio, e aqui eu tenho que destacar Matheus Lagoa e também o Carvalheira. Os dois fazem uma dobradinha sempre em bola parada. Também a destacar a transição, defesa para o meio-campo, principalmente, funcionou. O meio-campo conseguiu chegar no ataque, funcionou também. O ataque que não conseguiu furar a defesa do Veranópolis, que foi uma defesa, sim, bastante postada, bem postada, aliás, e que teve no goleiro do Veranópolis a principal figura no sábado aqui no Vermelhão da Serra. Então o Passo Fundo, ele demonstrou também boa troca de passes, algumas soluções interessantes, sabe? A gente viu ali o Passo Fundo ter suas qualidades, mas repito, foram qualidades bem observadas, bem postas, mas que não renderam o que era necessário naquele momento, que era exatamente a vitória. Tanto é que o Passo Fundo acabou perdendo. O Passo Fundo perdeu, aliás, porque ele teve um cochilo na defesa, que foi em um escanteio. Se você não viu o lance ainda, era um escanteio para o Veranópolis. Essa cobrança ela foi feita para dentro da pequena área, houve um rebote, e na entrada da grande área ali, mais ou menos em volta do círculo, do semicírculo ali, estava o jogador Roger, sozinho, livre. A bola se apresentou para ele e ele bateu de perna direita no ângulo do goleiro Robalo, que nada pôde fazer. Foi o gol do Veranópolis. E apenas isso o Veranópolis fez ofensivamente, não fez mais nada. E o Passo Fundo não, o Passo Fundo criou oportunidades, o Passo Fundo teve lances de perigo, o Passo Fundo teve um gol até marcado pelo zagueiro Breno, mas que foi anulado pela arbitragem em uma decisão para lá de questionável. Muito questionável. Muito questionável, exato. Então o Passo Fundo ele teve um bom desempenho, mas não teve um bom resultado. E qual é o ponto positivo disso? É que a gente vê, não, ali tem um trabalho, dali pode sair alguma coisa. Ainda mais se a gente levar em consideração que reforços virão. Tá certo, reforços virão em todos os times. Mas no Passo Fundo a gente vê ali que são reforços que podem agregar ainda mais. Por exemplo, o PH, que é um atacante que já saiu no bid essa semana e deve estrear contra o Cruzeiro. Se a gente olha, né? Se tem desempenho, o resultado deve vir. Sim. Né? Se tem desempenho, o resultado deve vir. É assim. A única questão que preocupa nesse início é que o campeonato não é muito longo, né? O campeonato é curto e daqui a pouco, se você fica ali algumas rodadas tendo desempenho e não tendo resultado, já tem um pelotão ali que escapa lá com uma pontuação mais alta e a tua briga passa a ser por uma vaga que sobre ali na terceira, quarta posição para classificar para a próxima fase. Ou a tua briga passa a ser outra, né? Como a gente já viu o Passo Fundo sofrer, principalmente no ano passado, e a gente não quer que isso aconteça. Mas
Dá para ver que tem um trabalho acontecendo, dá para ver que o Passo Fundo jogou bem, isso que pode motivar, pode incentivar o torcedor a voltar para o estádio, a confiar nesse elenco, a confiar no trabalho do Marcelo, de que o trabalho está sendo feito e que deve gerar resultado daqui a pouco. Ali na frente, nos próximos jogos, coisas boas devem acontecer para o Esporte Clube Passo Fundo, eu não tenho dúvida disso. Pois é. Agora a conta para o Passo Fundo é simples, né? Ele perdeu em casa, não tem mais como recuperar os pontos, mas daqui a pouco ele vai ter que buscar ponto fora. Tem que buscar fora. Tem que buscar fora. E a começar pelo Cruzeiro, que é uma equipe que vem de 2-2 diante do Glória de Vacaria, até surpreendente, confesso. Sim, também imaginava que o Glória iria vencer esse jogo. Isso. Não imaginava um empate. Isso. Então, mas é contra esse Cruzeiro que o Passo Fundo vai ter que buscar pontos fora de casa, né? No próximo fim de semana, no sábado, mais precisamente à tarde, lá na Arena do Cruzeiro, em Cachoeirinha, Cristian. É isso aí. Esse é o que ficou desse Passo Fundo, um lance, um descuido, e foi fatal no jogo de sábado. O Passo Fundo arranca sem pontuar na competição. Já no domingo, o Gaúcho jogando lá em Criciúmal contra o Tupi, conseguiu o empate, ficou no 0-0, num jogo bastante truncado, um jogo feio, um jogo ruim, né? Para quem gosta assim de assistir um futebol, o jogo foi raiz, né? Como a gente fala, assim, a cara de divisão de acesso. Até conversava aí com algumas pessoas do Gaúcho depois do jogo ali, e falava, não, isso aqui é a cara da divisão de acesso, né? Gramado escorregadio, pesado, a bola viva, porque quicava demais. Quando o jogador achava que ia dominar, a bola quicava e não conseguia fazer o domínio da melhor maneira possível. O jogo com muitas faltas mesmo. E não se desenvolveu ali aquelas jogadas de meio de campo, aquele trabalho de toque de bola, de avanço, tocando bola, triangulando para se chegar ao ataque. O Gaúcho tentou utilizar o artifício da bola longa, a bola espichada, para tentar, num rebote, né, numa segunda bola, surpreender o Tupi lá na sua casa, lá em Criciúmal. Mas não deu certo. Não conseguiu marcar o seu gol, até chegou com perigo. O Maurício teve um bom chute, o meia Maurício teve um bom chute que o goleiro Robinho acabou espalmando e ocasionando um escanteio para o Gaúcho, mas ficou por aí, não teve muitas grandes chances o Gaúcho. E o seu sistema defensivo mostrou uma boa solidez, que deu uma garantia, principalmente quando a gente fala por parte do goleiro Gabriel, que foi, para mim, o grande destaque da partida, o grande nome do Gaúcho no jogo, fez pelo menos 3 intervenções importantíssimas, uma que ele toca na bola e ela ainda explode no travessão, uma outra defesa num chute que ele voa e consegue pegar, e um lançamento em que o jogador do Tupi entrava sozinho na área e ele sai, fecha bem o ângulo e acaba defendendo com os pés. Então, pelo menos nesses 3 momentos, o goleiro do Gaúcho, Gabriel, salvou. E, a partir daí, você tendo um goleiro que inspire essa confiança, que dê essa tranquilidade para trabalhar, já é um meio caminho andado. Já é um bom início, um bom começo para ter um sistema defensivo sólido para as coisas andarem. Né? Faltou um pouquinho de trabalho lá do ataque, principalmente no lado esquerdo, onde o Gaúcho não conseguiu acertar muita coisa no jogo, mas tudo é um começo de trabalho também, foi recém o primeiro jogo e tem jogador para chegar também, assim como o Passo Fundo e os outros times, né? E esse ponto, ele vai ser muito bom se o Gaúcho agora no final de semana, no domingo, quando joga em casa diante do seu torcedor, conseguir vencer o Brasil de Farroupilha. Porque aí soma 4 pontos em 6 disputados, é campanha de classificação, né? É percentual de aproveitamento de classificado. Mas precisa fazer o dever de casa, precisa vencer no domingo. Isso. E o Brasil, que no primeiro jogo empatou nas Castanheiras com o Esportivo. Pelo placar de 0-0. Também surpreendente, né? Imaginava que o Esportivo fosse vencer esse jogo. Também me surpreendeu um pouquinho esse resultado. A gente sempre espera muito do Esportivo, né? Sempre, todo ano. Quando o Esportivo está no acesso, porque ele faz sempre um bom acesso quando ele está. Ele é uma figura aí que seguidamente ele está por ali, está figurando, né? E é um time que a gente espera bastante, assim como a gente espera do Veranópolis, do próprio Passo Fundo também. A gente espera em que pese nos últimos anos não tenha feito boas
participações, mas é um dos times aí que a gente olha assim pelo seu histórico, pelas suas participações até mesmo na Série A, né, que a gente imagina, opa, aqui tem um sério candidato ao acesso. Então, eu penso que o balanço da primeira rodada foi positivo para Passo Fundo, mesmo com a derrota, pelos motivos que a gente já conversou aqui, e pelo Gaúcho também, pelos motivos que a gente demonstrou aqui, pelas dificuldades que a gente demonstrou aqui, e por ter conquistado um ponto fora de casa contra o Tupi, que não é adversário fácil de ser batido lá no rubro-negro. Não. Né? Então, uma primeira rodada ok, pode melhorar? Pode. Deve melhorar? Deve. Precisa melhorar? Precisa. Lógico, sabemos. Você também sabe aí. Mas há condição de melhorar? Essa que talvez seja a grande notícia dessa primeira rodada. Aquilo que você apresentou, ok, com condição de melhora ainda, a começar já pela próxima rodada. É isso aí. Os dois times agora têm uma semana inteira para trabalhar, a próxima rodada é só no final de semana. Por falar no estádio rubro-negro, antes da gente encerrar aqui, ainda essa semana eu vou postar, vai ter mais um vídeo aqui no nosso canal, mostrando um pouquinho do estádio, né? Como é que são lá as acomodações para a imprensa, a cabine, o acesso ao gramado para a imprensa, as arquibancadas. Vou fazer um vídeo aí com o material que eu gravei, que eu produzi lá no estádio no último domingo, para vocês conhecerem um pouquinho também. E onde a gente for aí nos estádios que a gente for do interior, também vamos tentar mostrar um pouquinho como é que são os estádios do interior, quais são as dificuldades que a gente encara. Teve muita chuva ontem lá, terminei o jogo todo molhado, mas faz parte. A gente vai tentar mostrar aqui também no canal como é que são os estádios, como é que funciona uma transmissão de rádio, tudo você vai ver aqui no De Primeira, Cleiton. Certo, então, combinado. Esse foi o nosso De Primeira nesta semana, pós primeira rodada de divisão de acesso Série A2. Deixamos sempre o convite para que você curta, para que você compartilhe, para que você dê o joinha, para que você siga este perfil aqui também, né? E até a próxima então, né, Cristian? Até a próxima!